Oiê, eu sou a Ani e esse é mais um episódio do podcast Clube dos que Pensam Demais. E o pensamento de hoje, ele vai ser um pouco mais descontraído, né, do que os episódios que saíram até então. Sempre fui para um lado mais sério da coisa, mais reflexivo, até para fazer com que as pessoas se identifiquem. Mas talvez desse jeito mais descontraído também rolem algumas identificações, porque eu preciso fazer esse episódio sobre isso, eu preciso falar sobre isso, que é casamento às cegas. É simplesmente a única coisa que eu consigo falar e pensar sobre nesses últimos dias, então eu precisava fazer esse link pro podcast pra falar sobre isso aqui, porque eu falei um pouco sobre isso nos meus melhores amigos do Instagram. E a minha ideia para esse podcast sempre foi transformar as minhas reflexões dos melhores amigos do Instagram para um podcast. Mas eu não falo lá só coisas sérias e reflexivas. Eu também, né, falo sobre outras coisas menos sérias. Eu acho que de vez em quando eu vou trazer isso, mas claro que eu vou sempre fazer uma relação dessa coisa que eu trouxer com a minha vida, assim como eu faço já nos outros episódios, que a gente vai acabar entrando então no assunto relacionamentos, como um tema mais amplo pra isso. E não que eu saiba falar muito sobre isso, porque mas eu acho que eu cumpro muito o papel da pessoa que não raramente está em um relacionamento, mas é a conselheira amorosa dos outros. Eu me coloco nessa posição. E eu sei que alguns amigos meus me colocam nessa posição também. Nunca vão me ver, quase nunca vão me ver com alguém, mas eu tô lá sempre dando pitaco no relacionamento alheio, porque é sobre isso, não é mesmo? E, enfim, eu quis já lançar essa semana falar sobre isso, porque tá agora na minha cabeça. E pra quem não sabe, caso você viva, né, debaixo de uma pedra, Casamento às Cegas, na verdade eu acho que é estadunidense, original. É um reality show da Netflix em que as pessoas se conhecem ali tipo, eles conversam sem se ver. E aí você acaba gerando conexões com alguma pessoa sem ver ela. E aí as pessoas se encontram, rolam um pedido de casamento, mas esse pedido de casamento ele surge de você simplesmente gostar do jeito da pessoa e do que ela diz ser, né? Porque nem tudo que as pessoas dizem que são, elas são de fato. E eu acho, o original é dos Estados Unidos, é o que eu vi, eu não sei se tem mais algum. E eu acho que daí é produzido pela Netflix mesmo, não sei se é... Eu acho que é produzido por ela, não é licenciado, né? É produzido mesmo pela Netflix. Não sei de nada, não vou falar do que eu não sei. Porque, como eu disse, esse podcast é sem roteiro, então eu não tô pesquisando nada, eu tô aqui falando tudo da minha boca. E... Falando da minha boca é ótimo, né? Coisa óbvia, mas enfim. E daí teve a versão brasileira, e eu assisti a versão gringa quando lançou. E é aquele negócio, né, gente? Completamente dentro dos padrões. Não vão ter muito... É uma parada que não vai entrar muito no que eu quero discutir hoje, mas, meu Deus, esses reality shows só com gente padrão é um negócio assim. Meu Deus. As pessoas, quando elas estão ali nesse reality, elas falam que não ligam pra aparência, que vão ali porque a gente tá muito superficial, né? E que ali é pra você realmente conhecer a pessoa antes dela visualmente, fisicamente. Mas eles dão graças a Deus que é só gente padrão, né? Eu aposto que quando abre a portinha e eles se veem pela primeira vez, eles pensam, ufa, é uma pessoa dentro do padrão, porque é só isso que tem lá, não tem nada muito, tipo, não tem... É zero representatividade. E não tem muito como pedir isso, porque esses reality shows, eles são assim. Apesar de esse reality estar buscando uma não superficialidade, ele ainda é superficial, né? Então, enfim, é mais pra... como diria minha amiga Carla, não... como que é? É horrível, recomendo. É basicamente isso. E vendo esse reality, eu não vou entrar muito em detalhes do que eu achei de quem, mas então aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a minha opinião. Mas, resumidamente, né, o elenco feminino tá, assim, chef's kiss. E o elenco masculino sempre, né, nossa, foi no esgoto encontrar. Eu poderia dizer que foi no esgoto encontrar, mas na verdade é muito fácil de achar gente assim, infelizmente, né, o que esperar de homem hétero, afinal. Mas... Mas uma coisa que eu sempre faço é me imaginar dentro dos realities, né? Qualquer um que eu veja, sempre me imagino dentro. Se eu vejo alguma treta de algum reality, eu imagino como eu reagiria a ela lá dentro, como eu falaria. Não sei, eu sempre dou essas viajadas.
E Casamento às Cegas, simplesmente, eu não consigo me imaginar dentro dele. Primeiro porque, assim, né, eu tenho 22 anos e nunca namorei. E não quero casar tão cedo, né? Tipo assim, eu sei que as pessoas que estão lá, elas estão, geralmente é 29 pra cima, né? Teve o Woodson que tem 26 anos, mas a maioria é um pouco mais velho e realmente meio que cansou. Mas acho que nem nessa situação eu iria pra um reality assim, porque você tem que ganhar na conversa. E conversa não é uma coisa que eu sei fazer muito bem. E isso foi intensificado com a pandemia, né? A quarentena. É, as pessoas ficaram com sede de contato e parece que pra mim diminuiu brutalmente a minha vontade de ter alguém comigo ou de conversar com alguém todos os dias. E eu sei que tem muita gente que me fala que queria ser assim, mas eu acho que é uma moeda de dois lados, né? Porque é óbvio que tem dias que eu sinto essa vontade, né? Mas eu nunca soube flertar, na verdade, né? Conversar mais com esse intuito. Eu sempre fui muito de conseguir conversar num sentido de amizade. Eu vi recentemente no Twitter, tem bastante gente falando, tipo, eu flertando e falando alguma coisa, né? Tipo, sei lá, qualquer coisa. E para mim, no meu caso, não existe um eu flertando. Porque eu converso com quem eu gosto do mesmo jeito que eu converso com qualquer outra pessoa. Para mim é como se fosse um amigo. Tipo, eu não tenho esse negócio de puxar mais pra um lado de um flerte. Não existe isso na minha vida. Eu não consigo deixar essas coisas claras. E por isso que sempre tudo se tornou muito sobre virar amizades pra mim. Porque eu não consigo estruturar esse diálogo na minha cabeça. Eu não sei se eu tenho vergonha, eu não sei. Enfim, eu tenho essa trava, né? Esse bloqueio. Não só de me envolver emocionalmente, mas de realmente transmitir isso pra pessoa, né? É uma parada que eu não consigo fazer. Então, eu imagino um reality show, né? Em que você tem que meio que conquistar na conversa. Não, não, não rolaria pra mim, né? Porque eu não consigo, simplesmente não consigo. Além de eu ser a famosa menina do ghosting, né? Se você tá ouvindo isso, não sei como, e eu já te deixei no vácuo, saiba que não é pessoal, é muito normal. Eu sei que quando eu falo que eu dou vácuo, meus amigos estranham, porque eu sou o tipo de pessoa que, às vezes eu não vou estar online, mas se eu tô com o WhatsApp aberto e tu precisa de mim, eu vou te responder no mesmo segundo, sabe? Mas isso só funciona com amizades, né? Se é algum contatinho, alguma coisa, vai ficar com Deus. Eu não sei o que me acontece, eu acho que é aquele negócio de eu não querer deixar chegar num limite em que eu esteja envolvida de fato, então eu sempre corto pra não me cortarem antes. Talvez seja algo mais relacionado com isso. Não sei, tô me autoexaminando aqui. Mas não. Ou eu dou vácuo, ou eu falo como se eu estivesse falando com um amigo e a pessoa nunca vai entender que eu tô afim dela. Então, pra mim é meio sobre isso. Então, eu não conseguiria. Eu acho que eu viraria amiga de todos os participantes, se eles não fossem macho hétero babaca. Mas não rolaria conexão com ninguém, porque eu não consigo. Tipo. Ai, me dá uma agonia. E. E eu fico pensando sobre isso, tipo, vai chegar numa determinada... Eu sei que eu sou muito nova pra pensar esse tipo de coisa, mas às vezes passa pela minha cabeça que eu vou chegar numa determinada fase da minha vida e ficar desesperada, porque eu não consigo evoluir nada com ninguém. Porque ou eu corto, ou eu não dou a entender o que eu quero. E, e eu tô tirando uma baita reflexão de um reality show com gente padrão, né? Mas eu realmente fico me questionando esse tipo de coisa. E é meio que esse o gancho que eu queria tirar desse reality. Mas. E tem situações muito bizarras que acontecem, né? Tipo, teve ali, acho que é a Dai e o Rodrigo, que ele é super organizado. E ela é uma bagunça. E eu acho que eu talvez também não conseguisse lidar com ela nesse sentido. Mas eu acho que é muito uma troca. Tipo assim, ela. Porque o que aconteceu foi de ela virar fissurada ali por organização por conta dele, mas ele não retornar nada.
E eu acho que é uma troca, tipo, você pode aprender a ser um pouco mais como a outra pessoa, só que a outra pessoa também tem que te devolver na mesma intensidade. Porque eu acho legal a gente aprender essas coisas, né? Eu acho legal ela aprender a se organizar. Mas isso não tem que virar uma noia pra agradar ele, né? Tem que ser uma troca de aprendizados, eu acho. E ela é um exemplo que, tipo, cara, perdeu toda a essência dela, sabe? Perdeu o brilho dela. Esse é um relacionamento que me frustrou bastante, né? Do Thiago, eu não lembro o nome da mulher. Porque ele ficou muito na minha cabeça. Porque ele é um babaca, né? Mas eu falei que eu não ia opinar muito, mas eu já tô aqui opinando, né? Mas ele. Meu Deus! Quer meter o dedo em tudo que a mulher faz. E ele fala cada coisa, né? E aí é que tá, sabe? Tipo, quando eles estavam conversando sem se ver, era tudo mil maravilhas, né? O próprio Shai lá, o cara de Israel. Israel, né? Não sei. Perdão. Ele falava umas paradas assim, tipo, sobre ser romântico. E chega no dia a dia, é um empresário chato, de cara fechado o tempo inteiro, nunca faz bosta nenhuma pra ela, né? Que é uma mãe ali, na verdade, uma empregada. E essas situações me deixam pré-frustradas. E eu acho que vendo essas coisas eu realmente não consigo me abrir mais, porque, meu Deus! É muito. Nossa, muita situação horrível, sabe? E às vezes eu me questiono também, porque eu sempre falo sobre como eu sou muito a minha própria companhia e a minha primeira opção em tudo. Mas aí às vezes eu penso se não sou eu me auto-sabotando, né? Que na verdade não é aquilo tudo pra mim ficar sozinha, mas eu digo pra mim mesma que é pra eu não ter que me abrir pra alguém ou pra eu não gerar alguma frustração pra mim, sabe? Eu fico meio dividida nessas duas coisas, né? E enfim, eu não sei exatamente o que eu falei aqui, mas são essas reflexões mais ou menos que eu tirei de Casamento às Cegas e é isso. E é isso, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muito obrigada por escutar até aqui, né? Me manda aí um direct, um e-mail, qualquer coisa. Se quiser conversar sobre essas coisas, enfim. Eu tô querendo interagir mais com quem me escuta. Eu quero fazer alguns episódios de conselhos ou de lendo algumas coisas. Então, tô me planejando pra isso. Então, tudo que vocês me mandarem vai ser muito bem recebido. E é isso. Obrigada por ouvir até aqui. E tchau!